A Chapada do Araripe é especial por guardar uma imensa quantidade de fósseis. E muito mais que isso, estão em estado de impressionante conservação. O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai... A palavra Lagerstätten se refere exatamente a isso. É uma palavra de origem alemã e quer dizer depósito de imensa qualidade e quantidade de fósseis. E realmente, quando olhamos para a imagem, parece que ele olhou diretamente para o monstro da mitologia grega, dando origem, assim, ao termo usualmente empregado pelos pesquisadores da área. Localizada no nordeste do Brasil, 3 estados compartilham sua localização: Piauí, Ceará e Pernambuco, abrangendo uma área de 8.000 km². Pode-se dizer que a história geológica, um tanto quanto peculiar da Chapada, é a principal responsável pela raridade que lá se encontra. Sua história é marcada por ambientes de deposição fluvial, lacustre e costeiro. No período compreendido de 416 a 120 milhões de anos, a região da Chapada começava a sofrer influência do processo de rifteamento. Tal processo viria a abrir espaço para a entrada das águas salgadas na região e formando assim, posteriormente, o Oceano Atlântico. Nesse momento, a região era um deserto, marcado por acumulação de sedimentos fluviais. Também houve contribuição de sedimentos, frutos da dinâmica de um mar raso. Entre 120 e 65 milhões de anos atrás, ainda sendo influenciada pelo processo de rifteamento, agora o ambiente de deposição é bem complexo, sendo influenciado por agentes marinhos, fluviais e lacustres. No final deste período, a região da bacia começa a se distanciar da área costeira, sendo menos influenciada pelo regime de marés. Há 35 milhões de anos, o ambiente de deposição é predominantemente fluvial. O mar passa a ter pouquíssimas influências nos regimes de deposição. O processo geológico foi importantíssimo para termos tamanha diversidade de peixes, assim como para compreender sua tamanha conservação e abundância. Todos esses eventos geológicos tornaram a estratigrafia da Chapada bem ampla e interessante. O embasamento cristalino da bacia é representada principalmente por granitoides, migmatitos, gneisses, xistos e filitos, com umidade superior a 550 milhões de anos. Sobre o embasamento, começa a formação Cariri, de aproximadamente 416 milhões de anos. A formação contém pouquíssimos fósseis, dificultando a determinação do ambiente de deposição. Os sedimentos são predominantemente arenitos e conglomerados. Em alguns pontos, o arenito já sofreu metamorfismo, se transformando em quartzitos. Alguns autores admitem um ambiente de deposição fluvial, já outros vão além e assumem um ambiente de deposição de delta de rio, admitindo um ambiente marinho de deposição. No topo da formação Cariri começa a formação Brejo Santo, composta principalmente por lamitos. Uma rocha que contém mais matriz que clastos e apresenta seixos e calhaus dispersos. Tal litologia evidencia um ambiente de deposição lacustre. Há nesta formação as chamadas bone beds, ou seja, camadas enriquecidas de restos de esqueletos de vertebrados, normalmente apresentam cerca de 20 centímetros de espessura.
Agora começa a formação Missão Velha, datada de 135 milhões de anos. É constituída de um arenito fino a médio, com níveis grosseiros e conglomeráticos, contendo seixos de quartzo e rochas. Tal variação induz um aleitamento torrencial e ação distribuidora de rios com correntes de grande competência. Principalmente por este motivo, é possível encontrar nessa formação grandes troncos de coníferas silíficatos. Também há fósseis de peixes nessa formação, como o Vinctifer comptoni. Esse peixe apresentava hábito carnívoro e são considerados os grandes predadores da fauna da região. Viviam em mar aberto e penetravam em águas doces e salobras, em busca de alimento. Também se reproduziam nesses dois tipos de ambiente. Outra característica que diferencia essa espécie são as escamas longas e um grande bico acima da cavidade bucal, assemelhando-se a um peixe-espada. No final da formação Missão Velha, os movimentos tectônicos começam a ter grande influência no regime deposicional da Bacia do Araripe. Começa assim a formação Abaiara, datada de 140 milhões de anos. O estágio de rift da bacia e esta formação estão extremamente interligados. A litologia predominante é composta por arenitos, argilitos e siltitos. Dá para encontrar, na parte superior dessa formação, diferentemente de sua base, uma grande quantidade de fósseis guia, os ostracotes. São microcrustáceos que apresentam o corpo envolvido por uma carapaça calcária. Seu tamanho é pequeno, variando entre 1 e meio milímetro. Com a extinção dos movimentos tectônicos, inicia-se a formação Barbalha, muito conhecida pelas camadas batateiras. Nessa formação predominam os arenitos com intercalação de folheiros betuminosos, que contêm alto teor de carbono orgânico total e conglomerados. O regime deposicional é predominantemente fluvial, porém há intervalo de pelitos carbonáticos que sugerem períodos de deposição lacustre, devido à menor energia necessária para a deposição. Não são encontrados muitos fósseis nessas camadas estratigráficas. O fim da deposição de calcário marca o início do show da grande estrela do Araripe, a Formação Santana. Ela é dividida em duas formações, Crato e Romualdo. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia... A formação Crato é composta predominantemente por calcário laminado, geralmente de cor creme, intercalado por folhelhos, onde estão localizados os fósseis, como aracnídeos, insetos, lagartos e pterossauros. Adeus remanso, casa nova sendo sé. Adeus pilão arcado, vem o rio de engolir. Dastibli elongatus é um peixe ósseo bastante abundante nos calcários laminados do membro crato. Apresentava em média 200 milímetros, alimentavam-se tanto de carne quanto plantas e tinha certa tolerância à água salgada. Seus fósseis apresentam grande conservação.
foi um fóssil de referência para o estabelecimento de ambiente de água doce para a deposição dos calcários laminados. Acima dessas faces, começa o membro romualdo, caracterizado pelos ictiólitos. Ictiólitos são concreções calcárias que no membro romualdo ocorrem em meio a calcarinitos e normalmente apresentam coloração esbranquiçada. Vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. A formação de concreções calcárias se dá em ambiente aquático. Quando o peixe morre, ele boia durante algum tempo na superfície da água, mas depois que seus órgãos internos se rompem, ele afunda e também cria ao seu redor um ambiente mais alcalino do que o externo, através da liberação de amônia, entre outros compostos. A concreção calcária é uma bolota de rocha, o que é, no geral, muito discordante do resto do depósito de sedimentos, por sua aparência granulométrica muito discrepante, o que torna relativamente fácil encontrá-la na sequência da litologia. O peixe morre, gera um ambiente mais alcalino, principalmente no meio do corpo do animal, o que caracteriza uma má conservação das extremidades dele. Para que haja tantos fósseis, é necessário que o ambiente de deposição seja calmo e que tenha condições de temperatura e pressão ideais. Devido à quantidade de fósseis, pode-se inferir que esse era o ambiente predominante da Chapada. A próxima formação é a Araripina. Sua litologia apresenta predominantemente ritmitos, compostos por arenitos finos e lamitos. Nesta formação, não são encontrados fósseis. As características litológicas não condizem com sedimentação em planícies de leques aluviais. A formação que encerra a sequência sedimentar da bacia do Araripe é a formação Exu. Característica dessa formação é arenito amarelo avermelhado, médio a grosseiro, algumas vezes conglomerático, com seixos arredondados. Algumas estruturas sedimentares indicam ambiente de deposição fluvial e torrencial. Alguns autores datam essa camada, pobre em registro fóssil, de aproximadamente 140 milhões de anos. Infelizmente, é uma realidade bem recorrente no Brasil que um patrimônio, primeiro geoparque reconhecido pela Unesco na América do Sul, uma fonte que jorra informações sobre o passado do território brasileiro, seja tão mal administrada pelos órgãos responsáveis. Remansa 907.